Muitos e muitos anos atrás, em um planeta super desenvolvido chamado Viltron, onde todo mundo tem os poderes do Superman, um simpático senhor intitulado de Omni-Man decide vir à Terra para protegê-la. Aqui ele conhece uma simpática senhora chamada Debbie, onde acabam se casando e tendo um filho chamado Mark Grayson. Filho esse que quando crescer sonha em ser igual ao papai. O problema é que o Mark não tem poderes, então ele vive tranquilamente esperando ansiosamente o dia de receber seus poderes e se tornar... Bom, antes, calma lá. Alguma vez você já quis ver muito um filme e não achou em nenhum lugar? Simplesmente parece que o filme nunca existiu? Pois é, comigo já aconteceu várias vezes, mas hoje, cara, vou te mostrar um aplicativo que além de resolver esse problema, pode resolver muitos outros pra você. Doutor Fone, um único aplicativo cheio de funções onde você pode fazer coisas como transferir todos os dados de um celular para o outro, seja Android ou iOS, ótimo para quem quer trocar por um novo. Usar a localização virtual, essa função, cara, é uma maravilha. Ative ela aí para tu ver na Netflix ou outra plataforma de streaming para ver quantos filmes e séries novos aparecem. Você pode acessar recursos disponíveis apenas em outros países com muita facilidade com esse recurso. E eu dei um exemplo de assistir filmes porque meu canal é de filmes, mas enfim, possibilidades infinitas esse recurso te dá. Ah, e se o celular for bloqueado alguma vez por senha, relaxa, o Doutor Fone te ajuda a usar novamente. Todos esses recursos com passo a passo bem completo. Se você acha que acabou, relaxa que ainda tem mais. Eles não têm doutor no nome à toa. Até porque uma das opções é o reparo completo do sistema, ou seja, correção de bugs, tela preta e o que mais tiver aparecendo aí. Praticamente um plano de saúde para o seu celular. Então não perde mais tempo, acessa o link na descrição ou comentário fixado e baixe agora mesmo o seu Doutor Fone disponível para Android, iPhone e até em notebook dá para baixar. Seguimos. Apesar de não fazer parte de nenhum grupo, pois prefere trabalhar sozinho, uma vez ou outra o Omni-Man trampa com uma galera intitulada de Guardiões Globais. E esses são Mulher Marcial, como a mulher que tem os poderes da Mulher Maravilha, Aquarius, como que possui os poderes do Aquaman, Vento Vermelho, como que possui os poderes do Flash, Imortal, como o líder do grupo, Asa Negra, como que tem um visual parecido ao Batman, e etc. Não importa, e logo vocês saberão o porquê. A coisa é que na escola o Mark tem um melhor amigo gay, tem os interesses amorosos e foda também. O que importa é que depois de um tempo o Grayson do nada consegue os seus poderes e finalmente se torna... Faz sentido esse nome? Não, porque o moleque apanha a série inteira, 3 temporadas apanhando, põe aí na conta. Porém, entretanto, todavia, talvez mais pra frente faça, pois a Amazon já confirmou uma 4ª temporada. E se você é do futuro, comenta aí, o nosso querido Mark conseguiu se tornar... Bom, voltamos à primeira temporada. O Mini-Man, então, como um bom papai, começa a treinar o seu filho, porém, o Mark é um fraco. A coisa é que aqui as coisas estavam indo relativamente bem, até que começam a ir relativamente mal, pois à noite os Guardiões Globais são convocados para uma reunião de emergência, mas quem convocou foi nada mais, nada menos, nada mais que o próprio Omni-Man, que assassina brutalmente todos os membros dos Guardiões. Fatality. Double kill. Triple kill. ¿Por qué? Overkill. Adeus, Liga da Justiça genérica, menos vocês deixaram o Omni-Man todo ferrado também. Enfim, enquanto o Omni-Man se recupera e o Nick Fury de Invencível, o Cício, esse sim tem preparo, tenta descobrir o que aconteceu, e Invencível vai tentar assumir o papel do pai e combater o crime. Logo ele se junta a um grupo de super-heróis adolescentes chamado Tropa Jovem, e juntos eles tentam deter os extraterrestres que querem conquistar a Terra. E esse grupo é composto por Eve Atômica, com uma personagem que tem os poderes parecidos com os da Gwen de Ben 10, ao menos na aparência, porque na verdade a Eve consegue simplesmente manipular a matéria, sendo uma das personagens mais fortes do game, e é gostosa. Rex, como alívio cômico da parada, virei muito fanboy desse cara na 3ª temporada. Duplicate, como as várias faces de mim. E Robô, como o líder do grupo. Juntos eles tentam deter os extraterrestres 1, 2, 3 vezes, mas falham. Porém, a essa altura o Omni-Man já está recuperado e sozinho é fraco, cara. Ele
elimina completamente os aliens e de quebra todo o seu medíocre planeta. Patético. Como agora as coisas estão um pouco mais calmas, o Grayson aproveita para arrumar uma namoradinha. Namoradinha essa que, para mim, não tem química alguma com ele. A acho muito chata para falar a real. Sou muito Team Eve, mesmo a Eve tendo namorado. Até porque, foda-se, isso nunca atrapalhou o Batman, o Aranha, o Logan, o Hulk e todos os comedores de casadas existentes no mundo. Aliás, se você não viu o resumo de todos esses comedores de casadas citados acima, te deixo o link aí na descrição. Seguimos. Bom, os Guardiões Globais não existem mais, então o Nick Fury chama o robô e o manda reunir os novos Vingadores, onde só os melhores super-heróis serão selecionados, e a seleção consiste em cair na porrada, obviamente. Os selecionados para o grupo são Sansão Negro, Duplicate, Rexplosão, o Mito, Menina Monstro. Esse cara é foda. A coisa é que essa tal menina monstro não é uma menina, e sim uma mulher de 24 anos que toda vez que se transforma em um monstro rejuvenesce um pouco. Enfim, Eu faria esse acordo. quem também é escolhida para o grupo é a Eve, que ao pegar o Rex atraindo com as várias faces de mim, decide não aceitar a proposta do Cício. Beleza, mas e o Invencível, craque? Não, o Invencível não vai porque o Omni-Man quer treiná-lo por conta própria. Ok, à noite a Eve fica triste e vai tentar afogar a tristeza com o Mark, porém o Mark já tá afogando a tristeza com sua namorada chata. E por que eu digo que ela é chata? Bom, primeiro porque ela é chata, e segundo porque ela sempre fica com raiva do Mark quando ele a deixa sozinha por causa dos seus compromissos com o Nick Fury. Mas peraí, craque, isso não é um motivo a favor dela? Não, porque mesmo quando o Mark revela sua verdadeira identidade, ela ainda abandona o cara. Isso pra mim é egoísmo. Então é por isso e muito mais que eu sou Team Eve, caralho. Vamos, todos comentando hashtag Team Eve aí nos comentários. Enfim, Invencível primeiramente começa a derrotar um monte de inimigos secundários, e mesmo sendo filho de um dos caras mais picas gordas do universo, sofre para derrotar um doutor maluco sem poderes. Patético. Depois ele viaja para resgatar uns astronautas em outro planeta e apesar de ter conseguido salvar a maioria, um não é salvo, é infectado por um parasita DNA alien do espaço e destrói o planeta dos outros aí. E em seguida ainda é completamente, totalmente, literalmente espancado pelo Tigrinho, essa fera aí chamada Battle Bash, que só não mata porque diz que não há honra em matar insetos. Patético. Ok, enquanto o nosso querido Vencível se recupera, temos finalmente o momento de contar algumas histórias secundárias, histórias como a do nosso querido robô, que acaba se apaixonando pela garota monstro. E peraí, como um robô pode se apaixonar? Acontece que esse robô não é um robô, e sim um robô, mas um robô controlado por uma pessoa. Acho melhor não ser ofensivo, a internet hoje em dia tá foda. Acontece que essa pessoa não consegue levar uma vida normal, porém ela é muito inteligente, então a mesma liberta esses dois prisioneiros especialistas em clonagem, rouba uma amostra de sangue do Rex, já que a menina monstro se mostra um pouco interessada por ele, e transfere sua mente para um corpo humano normal, um corpo humano de um Rex mais jovem. Bizarro esse maluco, mas fazer o que, né? Esse cara é meio louco. Também desenvolvem agora a história da mãe do Mark, que começa a suspeitar cada vez mais do Omni-Man, pois um detetive que eu vou chamar de Diabão conta pra ela que o maior suspeito daquele massacre terrível é o seu próprio marido. A mãe do Mark primeiramente não quer acreditar, mas ao ver o desprezo que seu marido começa a dar aos seres humanos... Tudo bem, agora faz alguma coisa. E quem disse que isso é problema meu? E ao encontrar a roupa ensanguentada de sangue daquele fatídico dia, vai pedir ajuda a um especialista e descobre que sim, Omni-Man atacou a Liga da Justiça. Mas por quê? Bom, isso é o que descobriremos em breve, pois outra história desenvolvida aqui é a da Eve, que larga sua família idiota, principalmente esse pai aí de merda que não aceita os poderes da menina, e vai fazer a diferença sozinha mundo afora. Tanto é que, curiosidade foda, existe um spin-off da Eve que mostra algumas aventuras dela e que também ela é, de longe, uma das personagens mais poderosas dessa série. Fim da curiosidade foda. Enfim, finalmente a Debbie vai até o Omni-Man para confrontá-lo. Nolan primeiramente diz que não teve escolha, mas mesmo assim se nega a dizer o porquê de ter feito tudo o que fez. A Debbie depois disso acaba expulsando o marido de casa. Expulsando. É engraçado essa palavra porque ninguém consegue expulsar esse cara de nada. Ele saiu porque quis e ainda quebrou o telhado. Enfim, o Tigrinho deve estar pagando
pagando para consertar depois. A esposa então vai correndo contar tudo ao Fury, que diz que já sabia de tudo, aí tem preparo, porém não queria que ninguém desconfiasse que ele sabia e queria descobrir primeiro o porquê do Omni-Man ter feito isso. A coisa é que agora o Omni-Man precisa ser morto e apenas uma pessoa pode fazer isso, então cadê o... Enquanto o Invencível não aparece, o velho usa todas as suas armas para tentar deter o Omni-Man, porém... Sim, nada funciona. A única coisa que consegue resistir ao poder desse super-homem bigodudo é esse monstrão gigante que foi guardado justamente para casos como esse. E o bicho até combate, parecia que agora ia dar certo, porém o Mark aparece e salva seu papai, já que até então ele não sabia de nada. De qualquer forma, o monstro gigante é derrotado, porém, entretanto, todavia, quem aparece para lutar agora com sangue nos olhos contra o Omni-Man é o próprio Imortal, que estava morto, foi ressuscitado pelos clones, mas sim, mais uma vez morre brutalmente depois de ser literalmente partido. Põe na conta aí, segunda morte do Imortal. Só que agora, meu amigo, essas coisas aconteceram diante do Mark e de todo o mundo. Mark primeiramente não consegue acreditar no que viu e pensa que tem alguém controlando a mente do pai, porém sabemos que não. E agora finalmente chegou a hora da grande revelação. A coisa é que Viltron não era um planeta protetor como ele havia contado antes, e sim um planeta com uma civilização perfeita que, para conseguir essa perfeição, foram obrigados a eliminar os mais fracos. No fim, só metade da população sobreviveu, apenas os bigodudos e umas gostosas. Mas os que sobreviveram eram implacáveis, guerreiros perfeitos. Então Viltron se tornou o maior império da galáxia, um império que decidiu se tornar o único império. Os Viltromitas então começaram a conquistar milhares de planetas, e o Omni-Man foi mandado para a Terra não para protegê-la, e sim para conquistá-la, basicamente preparar a Terra para a chegada de Viltron. O que o fez atrasar o seu plano foi o próprio Mark, que ao nascer ficou sob os olhares do pai, pois o pai queria que o filho também tivesse poderes para, no futuro, se juntar a ele no seu plano de dominação global. Ao ouvir isso, Mark chora e diz: mas por quê? Eu sei que você me ama e ama a mamãe. E o Omni-Man diz: sim, eu amo, mas você não faz ideia de quantos anos Viltromitas vivem. Pensa, Mark, pensa. Mark não quer pensar e acaba partindo pra cima do pai, que primeiro tenta convencer devolvendo os golpes de forma leve e depois matando uma porrada de seres humanos para provar pro filho o quanto a vida dos Homo sapiens são frágeis, medíocres e insignificantes. Acontece que mesmo depois disso, o Mark não quer ouvir, iniciando assim a grande batalha final. Uma hora o Invencível apanha e na outra o Omni-Man bate. Obviamente o Grayson não é páreo para o pai, e o Omni-Man, ao ver que não pode convencer o filho, decide matá-lo, porque o que são mais de 17 anos para quem vive milhares. A coisa é que em seu belo momento de espancamento, o Omni-Man tem um flashback de quando Mark era uma criança, começa a perceber qual é a verdadeira essência da humanidade e começa também a sentir um pouco de remorso. O Omni-Man diz que tudo que o Mark conhece daqui a um tempo vai virar pó, então pensa, Mark, pensa o que vai sobrar pra você daqui a 500 anos. Você, pai. Ainda vou ter você. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. E é aí então que pela primeira vez em sua vida o Omni-Man chora e arrependido sai do planeta Terra dirigindo-se para um lugar que saberemos onde na segunda temporada. Por fim, o Invencível vai para o hospital e os novos guardiões tentam consertar a sujeira deixada pela batalha. Tempos depois o Mark se recupera, vemos que o Nick Fury está se preparando para uma possível invasão e o Imortal que curiosamente é o personagem que mais morreu durante toda a série, está vivo, fazendo jus ao nome. No final, blá 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 blá, o Mark volta com a namorada chata, enfim, temporada 2. Aqui seguimos com a história de Mark, porém não o nosso Mark, sim o Mark de outra realidade que está numa luta pesada contra o Imortal que sempre morre. Quando num peipo o mesmíssimo
Omni-Man aparece e acaba com isso. Adeus, imortal. Vamos por mais uma morte aí na contagem. O Mark junto ao pai dominaram a Terra, e apesar de ainda confuso, o Mark acredita que isso é bom porque fazendo parte do Império de Viltron, ninguém mais vai ter câncer, ninguém mais vai ter fome, vai ter muita picanha, etc, etc. Nada mais, nada menos, nada mais que o governo Lula aí. E agora em setembro vai entrar o grosso. O povo da Terra, por outro lado, acredita que Mark e seu papai são os vilões, então eles têm meio que um grupo de resistência aí embaixo, e devo dizer que odiei o corte de cabelo da Eve Atômica dessa realidade. Porra é essa? Namorou traficante, Eve? A cagada vem quando Mark e o Omni-Man invadem essa base e descem o cacete em todo mundo. O Omni-Man não tem pena de ninguém, o homem é bruto. Algum dia você também vai morrer. Claro, mas você nem devia ter nascido. Ave Maria, acabou com toda a dignidade do cara nessa. Sem dó e nem piedade, Mark e Omni-Man matam uma porrada de resistentes, menos esse tal de Armstrong que se vai pra outra realidade. Indo agora pra realidade atual, a do nosso Mark, depois da briga com o seu pai, a vida do Mark agora é essa: salvar umas pessoas aqui e outras ali e tentar meio que amenizar os danos causados por ele sem querer e seu pai. Na escola, sim, o Mark ainda vai pra escola. Sempre que alguém menciona a palavra pai, ele fica meio que em um estado de choque, literalmente a vida de alguns aí. Só queria um pai responsa, só queria um pai da hora. Ademais, claro, ele é meio traumatizado pelas mortes que rolaram naquele trem. Quem nunca? A namorada o ajuda sempre que pode, mas ainda assim, ele tá mal da cabeça pelo estresse pós-traumático e nem voltar pros novos Guardiões Globais ele pede porque o Nick Fury não deixa. Primeiro ele tem que esfriar a cabeça. Enquanto isso, os Guardiões estão com dificuldade para deter esse monstro gigante que quer ser o presidente dos Estados Unidos e também um astronauta. O cara quer viver o morango mesmo, porém é detido. Em paralelo, o Armstrong, o que escapou da realidade em que Invencível e o Omni-Man destruíram tudo e estão comandando tudo, foi pra nossa Terra. Daí se juntou aos gêmeos que foram libertados por ele da prisão e em troca ele quer que os gêmeos o ajude a unificar um montão de dimensões. Não bem unificar, ele quer se tornar meio que um Prometheus e salvar trilhões de pessoas. Por exemplo, tem uma realidade em que descobriram o câncer, ele quer ir pra lá e aprender isso pra trazer pra cá. Uma realidade que descobriram uma plataforma que tá pagando muito, ele quer ir lá pegar essa informação e trazer pra cá. Basicamente, aparentemente, ele quer criar um mundo perfeito pegando informações úteis de infinitas realidades. Ademais, ele tem um monte de clones dele mesmo de outras realidades para tentar adquirir o conhecimento de todos eles. Esse é o verdadeiro As Várias Faces de Mim. As várias faces de mim. Como salvar vidas não é bem a pegada dos gêmeos, em troca da ajuda deles, o Armstrong vai dar pros caras uma realidade em que super-heróis não existem. Pra lá, eles fazerem o que quiserem, então assim aceitam. Em paralelo, nosso querido Cecil tá dando bronca nos novos Guardiões porque eles estão fazendo merda. Eles até derrotam o monstro, mas sem disciplina alguma. Só causaram bagunça. Das últimas 15 missões, eles fizeram alguma besteira nas 15. Isso porque eles não têm um líder de verdade. Líder é esse que, por isso, a partir desse momento vai passar a ser o mesmíssimo Imortal. Ademais, quem também entra para o grupo é um tal de Blindado, que tem um monte de poderes, mas de agora eu não sei te dizer nenhum, perdão. Já a Eve, quem tava com saudade da Eve, aparece aqui pra tocar um papo com o Mark e ela fala que tá vivendo na floresta tentando fazer coisas boas pra todo mundo. Quando pergunta como o Mark tá, ele diz que tá bem, mas claramente está mal. Mark não consegue parar de pensar no pai porque sempre quis ser como o pai. Em paralelo, o Armstrong com suas várias faces está tentando fazer aquilo de adquirir conhecimento de todas as realidades possíveis. Então os gêmeos ligam a máquina, as coisas pareciam ir bem, mas num teipum, o Invencível aparece e chega pra atrapalhar tudo. Lembrando que esse cara já passou por um montão de realidades e em todas, ou pelo menos na maioria, o Invencível era vilão. Mark no começo fica se perguntando que porra é essa, sem entender muito bem se o cara tá fazendo aquilo pro bem ou pro mal. Ele começa a descer a porrada em todo mundo pra desligar a máquina. E
pra você que aguardou uma temporada para descobrir se o Invencível iria se tornar invencível de verdade, a resposta é não, porque ele apanha pra caramba, apesar do Armstrong falar pros gêmeos não matarem. Então, dizendo que não vai construir a sua utopia com sangue, ele tira o capacete e numa explosão absurda, todo mundo aparentemente morre, menos o Invencível. Parece que ele realmente é invencível. É, dá pra ver que ele é invencível pelo rosto inchado. Voltando pra casa, a Debbie, mãe do Mark, não tá nada bem, e apesar dele próprio também não estar bem, ambos sempre tentam ajudar um ao outro depois da partida do pai. Acho foda a ligação entre esses dois personagens e o quanto a mãe humana influencia na humanidade do Mark. Ainda essa noite, o Imortal vai falar com o Mark pra dizer que apesar do Nick Fury ter novamente aceito ele no grupo, o Imortal não confia nele, afinal, ele tem o sangue do pai. Já o Armstrong não morreu depois da explosão, mas era melhor ter morrido porque virou essa espécie de aberração aí e com o cérebro totalmente bugado fala que tudo isso foi culpa do Invencível e que não vai descansar enquanto não matá-lo. Bom, semanas seguintes temos a tão sonhada formatura do ensino médio, onde o Mark prometeu que ia, mas não foi, porém por quê? Porque ele tá lutando contra esse velho maluco chamado Doutor Sísmico. Basicamente o que esse maluco quer é destruir prédios, só que de tijolos, porque os tijolos foram roubados da Terra e a Terra quer de volta. Eu não vou nem tentar entender nada. Pra ajudar o doutor, dessa vez ele trouxe esses tais magnamitas, que são basicamente como o chama de Ben 10 depois de pegar um sol e comer 10 kg de chocolate. Invencível primeiramente mete a porrada nos chamas, depois também derruba o doutor maluco e em seguida, claro, marca a presença na formatura. Já os guardiões não estão aguentando o treinamento do Imortal, estão pedindo arrego, e o Rex tá mais puto do que o normal porque a Duplicate, ao invés de estar dando pra ele, tá dando agora pro Imortal. É, amigo, o cara tem séculos de experiência, esquece. Em determinado momento, o Sicilman do Mark ia atrás de um tal Asa Negra, porém, não que o Omni-Man matou. Aquele morreu mesmo, e sim um que foi inspirado por aquele, só que bem mais agressivo. Ele mata os bandidos. Enfim, a aparência do Batman ele já tem, porém, será que possui o mesmo preparo? Bom, aparentemente sim, porque ele até tem uma boa briga com o Invencível, consegue ir pra uma outra dimensão chamada Sombraverso, vira meio que uma disputa de Batman versus Superman depois, se o Batman não fosse ajudado pelo roteiro. Ou seja, Mark apaga o cara e promete levar ele pra base dos Guardiões. Enquanto isso, na base dos Guardiões, quem apareceu por lá foi a Debbie, que reclama que o Nick Fury está dando trabalho demais pro filho dela, que ele tá estranho e sem tempo pra nada. E ele diz que, muito pelo contrário, ele tá fazendo tudo isso pra cuidar do Mark. Então ela diz, mas e se um dia você decidir que não dá mais pra confiar nele? Sem respostas, o Nick diz, isso não vai acontecer, confia. Enquanto isso, a nossa querida Eve tá com problemas com os pais porque os pais estão passando por dificuldades financeiras. E apesar dela poder usar os poderes dela pra fazer comida, usar os poderes dela pra transformar essa maçã em ouro, etc, 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 o pai não aceita porque na cabeça dele isso não é honesto. Se fosse eu, aceitava na hora. A coisa aqui fica séria mesmo quando o Nick chama o Mark e diz que os Atlantes ficaram irritados depois que o seu rei Aquarius foi morto pelo Omni-Man. E como o Omni-Man sumiu do mapa, a lei de Atlante diz que a sentença deve cair sobre o seu parente mais próximo, ou seja, o Vencível. Segundo a tradição de Atlante, o único modo de se redimir pela morte do rei é se casando com a viúva. Coitado do rei, o cara é morto e a sentença que não pro cara que matou ele é comer a viúva dele. A boa notícia é que aparentemente é tudo simbólico, talvez só precise passar pela cerimônia e dar um beijinho na noiva. Enquanto Mark embarca nessa, os Guardiões por outro lado estão lutando contra uma turma chamada Gangue dos Lagartos. Quando chega em Atlantis, aparentemente o Mark é muito bem recepcionado pelo público e a rainha é essa querida aqui. Sinceramente, não tá compensando, hein? Lá embaixo o Mark diz, olha aqui senhora peixe, a senhora parece ser uma pessoa boa, digo, um peixe super legal, mas eu tenho namorada, então não rola. Porém ela diz, como assim? Essa lei de se casar com a esposa do falecido rei já não existe mais. A nova lei agora é julgamento por combate, ou seja, Mark terá que lutar contra uma besta das profundezas. Que em determinado momento o monstro se solta e começa a matar até mesmo o povo de Atlantis.
Então, apesar do Invencível aqui ter a chance de ir embora e deixar todo mundo se fuder aí, ele volta, derrota o monstro jogando ele de volta nesse abismo e assim Atlantis considera eles finalmente kits. Quem não tá kit com coisa nenhuma é a Debbie. Na verdade, ela tá mal pra caramba pensando no que o Nolan, vulgo Omni-Man, fez com ela. Ele simplesmente disse que a mulher era como se fosse um pet pra ele e ela não consegue esquecer disso. Mas, ao menos o filhão tá lá pra dar apoio. Já no QG dos Guardiões, quem acaba entrando pra gangue é um tal de Supermorpho, um cara que tem o poder de se transformar em qualquer outra pessoa, mas spoiler, o cara na verdade é um alien que veio de Marte, daquele planeta em que os DNA aliens destruíram quase tudo. Enquanto isso, no universo paralelo, lembram do Armstrong? Então, ele viajou para uma dimensão em que depois de muito tentarem, conseguiram capturar e apagar o Invencível do mal, ou seja, o cabra tá caçando invencíveis. Enquanto isso, na dimensão normal, o nosso querido Mark foi aceito na faculdade, então com muita tristeza, sua mãe se despede dele. Lá ele vai fazer sexo com a namorada e ela faz uma baita pergunta interessante. Você não tem tipo super esperma ou coisa do tipo, né? Bom, ele não sabe responder, mas aparentemente é tudo normal. Qual é, Mark? Tu nunca bateu uma bronha? Enquanto os dois estão aí no bem bom, do nada somos apresentados a uma outra trama. A trama de um planeta que vivia muito bem em harmonia com a natureza e a tecnologia. Até que tudo mudou num piscar de olhos, porque como uma praga de poder sem igual, todo o planeta foi dominado e praticamente aniquilado pelos Viltromitas. Alguns desses ETs aí sobreviveram à invasão, então esse velho impressionado com os ETs que sobreviveram convidaram todos os restantes para se juntarem a uma organização contra os Viltromitas. Juntos eles criaram um programa de aprimoramento genético criado para gerar soldados que supostamente seriam capazes de derrotar um Viltromita em combate. Os resultados não foram tão promissores até um tal de Allen o Alien, o primeiro e único sucesso, e desde o dia em que nasceu, Allen foi treinado para ser o maior guerreiro que o universo já conheceu. Mesmo antes da idade adulta, ele nunca encontrou um único oponente que pudesse derrotá-lo, então logo chegou a hora dele embarcar em sua primeira missão. Mesmo sendo mais forte que quase todo o universo, Allen não era páreo para um único Viltromita, então o programa foi considerado um fracasso e encerrado. Allen então se tornou um avaliador planetário, ou seja, ele saiu buscando lutas por aí na esperança de achar alguém, alguma espécie que seja capaz de deter um Viltromita. Certo dia, voando por aí, ele achou o Mark, então tenta convencer o conselho de que o Mark, apesar de ser metade Viltromita e metade humano, pode ser a chave para eles vencerem essa guerra, então alguns apoiam e outros não. Pra piorar, o chefe desse conselho acredita que há um traidor entre eles, um traidor que tem levado mensagem secreta deles para os Viltromitas. A cagada é que em determinado momento o Alien é pego pelos Viltromitas, então ele apanha pra caramba e é obrigado a falar sobre o encontro que teve com o Mark. Allen não revela muita coisa, então apanha mais e é completamente destroçado pelos Viltromitas. Má notícia, ele parece que morreu. Boa notícia, ele tá vivo e em coma. Não que estar em coma seja uma boa notícia, mas é melhor que estar morto, eu acho. Nunca estive em coma, nem morto. Detalhe importante que vale a pena ser mencionado, esse velho que parece ser o líder do conselho suspeitosamente desligou os aparelhos do Alien. Enquanto isso, no QG dos Guardiões, a turma toda tá treinando e o Rex ainda não tá legal com o fato das várias faces de mim tá pegando o Imortal. Já o Supermorpho tá meio deslocado da galera porque, claro, ele não é humano, mas tá fingindo ser. A coisa vai pra frente mesmo quando esse bicho estranho chega pro Mark e fala que veio de outro planeta, um planeta em que o seu povo tá precisando de muita ajuda. Apesar do Cecil dizer que não, Invencível embarca nessa missão. Chegando lá, sim, o planeta tá cheio desses bichos insetos estranhos aí, e o líder dessa comunidade toda prepare-se na cadeira, na cama ou em qualquer lugar que esteja para não cair, porque o líder é nada mais, nada menos, nada mais que o mesmíssimo Omni-Man. A história então é a seguinte, prólogo. O Omni-Man, depois de espancar o filho, fugiu da Terra e ficou vagando por aí. Aliás, bela barba. Indo em direção a esse buraco negro, ele ia tentar contra a própria vida quando chega essa nave desgovernada com esses aliens dentro. Então ele salva esse povo, apesar de toda a depressão. Ele é aceito por eles como um líder e quando vê frente a frente o seu pai, Mark coloca essa cara de raiva, se arma como se fosse brigar, mas não, ele abraça o velho. Apesar
Apesar do abraço, claro, Mark está enojado com seu pai, então ele fica bravo dizendo que não quer ouvir ele pra nada e ainda manda o pai se fuder. Bom, não pelo pai, mas pelo povo desse lugar, que são pessoas boas, o Vencível acaba voltando pra ajudar o povo, é um prefeito. Aqui descobrimos que, como um grande discípulo do nosso velho Vomax, comedor de aliens, o Miniman tá casado com esse inseto aí. Ah, e agora ele tem até um bebê, esse aí não brinca em serviço. É foda, enquanto a Debbie tá aí sozinha lascada depressiva, o cara tá traçando aliens que na minha percepção são intraçáveis. Perdão se deixei algum alien ofendido. A treta aqui é que Viltrumitas só podem procriar com espécies da mesma raça, ou seja, eles vão rastrear esse bebê e capar o moleque. Então, por isso, o Omni-Man quer ajuda. No começo, Mark manda o pai se fuder 2 vezes e nega, mas depois de ver que esse povo é bom, ele aceita. Porém, como Mark, comparado ao pai, ainda é um fraco, os dois vão precisar treinar juntos. A cagada é que antes de qualquer coisa, alguns soldados de Viltrum chegam pra acabar com tudo. Então, enquanto Mark vai embora com a madrasta e seu irmão ET para protegê-los de qualquer eventualidade, o Omni-Man vai lutando contra os bigodudos de Viltrum. Mark e sua madrasta ET conversam e ele entende um pouco o lado do pai, porque descobre que essa raça ama mais rápido, morre mais rápido, faz tudo mais rápido. E quando o Omni-Man chegou aí salvando a vida de todo mundo, claro, ele virou um santo, ao menos aí nesse planeta. A cagada é que, sem mais nem menos, um bigodudo de Viltrum invade esse lugar para matar o Mark e o bebê do Omni-Man. Então, começa a porrada. Nosso querido Vencível, claro, tá levando a pior, mas aí o Nolan chega e durante uma batalha sangrenta, o Omni-Man arranca as tripas do cara fora. YouTube, isso aqui é uma animação, por favor, não bloqueie o meu vídeo que isso aqui dá muito trabalho. O planeta dos insetos já foi completamente devastado e com raiva o Omni-Man agarra o pescoço do Mark se perguntando: por que caralhos eu me importo com essa gente? Eles são fracos, nenhuma espécie desenvolvida são, por que eu me importo tanto com isso? Assim, antes de qualquer resposta, aparecem mais 2 soldados de Viltrum e sem mais delongas, começa a porrada. No meio de tudo isso, o Mark tá apanhando pra caramba e o Nolan diz: qual é, moleque? Briga feito homem, senão todo mundo aqui vai morrer. Assim, Invencível toma vergonha na cara e segue firme na luta. Fim, com a ajuda do Nolan, que fez quase tudo sozinho, Mark e Omni-Man vencem. Porém, o negão bigodudo chega com as tripas seguradas e, num vacilo, quebra a coluna do Nolan. Assim, o Omni-Man é levado pelos Viltrumitas e o Mark fica aí todo quebrado, escutando esse general de Viltrum dizer que ele se mostrou digno de ser um Viltrumita e, por isso, no lugar do seu pai, que será executado, ele vai voltar pra Terra e assumir a missão que primeiramente era do pai. Antes de voltar todo quebrado de porrada, Mark decide passar um tempo nesse planeta para ajudar a galera a reconstruir as coisas. E finalmente, antes de ir, recebe da madrasta, que já tá muito mais velha, um último pedido. Mark, por favor, leve seu irmão com você. O garoto roxo envelhece mais rápido que o Mark, mas muito mais devagar que a raça de sua mãe. Ou seja, logo logo todo mundo que o moleque conhece vai morrer e vai estar lá ele vivão. Logo, a decisão mais lógica é realmente levá-lo. Numa cena triste, a mãe então se despede e Mark, depois de 2 meses, volta pra casa. Quando vê o bebê roxo, a Debbie não sabe nem o que dizer. Dá pra entender a mulher, eu também não saberia o que dizer. Mas, sendo uma personagem muito boa, ela diz: tudo bem, Mark, entendo que ele é seu irmão, vamos cuidar. Em paralelo, esse agente chamado Donald do nada dá uma coringada porque não tá lembrando das coisas que aconteceram. Ademais, o cara tá todo implantado como um robô. Cecil então decide mandar o papo e revela que, com uma tecnologia de ponta, cara pra cacete, realmente transformou o cara numa espécie de Robocop. Os dois entram em uma discussão porque o Cecil diz que no ramo de trabalho deles não há tempo para crises existenciais, diálogo muito foda inclusive. E sendo muito guache na temporada, ele manda outro diálogo foda mais pra frente, dizendo que o Mark tava na gandaia com os amigos insetos enquanto os guardiões globais quase morriam aqui várias e várias vezes na Terra. Bom, como o Cecil tem preparo e sabe
muito, o cara tem tudo monitorado, já sabe que o Mark trouxe o irmão de outro planeta pra Terra e fala que vai mandar buscar o moleque, coisa que o Mark discorda. No treinamento dos Guardiões, o Imortal tá pegando pesado com todo mundo e o robô vai reclamar porque sempre que a menina monstro se transforma, ela rejuvenesce, e por muitas razões isso é um problema. A coisa vai pra frente mesmo quando o Cecil aparece dizendo que tem uma nave vinda de Marte indo em direção à Terra, então o cara que veio de Marte e tá na equipe vai finalmente revelar pra todo mundo que é de Marte, quando o Cecil com muito preparo diz: já sabíamos, o que a gente quer saber é por que você tá aqui. O cara conta que veio de Marte e a galera lá tinha os DNA aliens como servos, já que os bichos não conseguiam penetrar a pele dos marcianos. Ele diz que desde pequeno nunca quis viver ali, sempre quis mais. Então quando teve uma oportunidade, sim, aquela oportunidade quando Mark foi em Marte, ele deu uma porrada no astronauta humano, veio pra Terra com a aparência dele e o humano acabou ficando lá. Ou seja, resumindo, quem tá vindo pra Terra numa nave é o humano verdadeiro possuído pelos DNA aliens. Os marcianos tinham a pele imune, mas os humanos não. Ou seja, problemão aí. Como o problema é grande, Rex tem a ideia de chamar a Eve pra ajudar. Eve que tá toda triste porque alguns humanos acabaram morrendo numa luta dela e o Rex diz que errar é humano, já dizia Shakespeare. Assim ele diz que todo mundo faz merda, ter poderes não é nada fácil e sendo muito goate convence a Eve a ajudá-lo nessa. Cecil vai até o Mark também para pedir ajuda, Mark aceita e Cecil pede pra Debbie considerar deixar o governo cuidar do garoto Alien. Enfim, parte da turma vai pro espaço e outra parte, como Rex, Encolhedora e Duplicate, ficam na Terra caso ocorra alguma outra emergência. Logo a equipe da Terra é obrigada a entrar numa luta contra esses vilões aí, e a turma do espaço contra os DNA aliens. Na Terra, durante uma briga brutal, Duplicate morre. As coisas também estão difíceis pra galera no espaço, e apesar dos personagens mais fortes estarem lá, a briga mais interessante fica com a turma da Terra, porque a Encolhedora entra no olho de um maluco explodindo a cabeça dele, parte pra outro e acaba sendo engolida, tenta crescer dentro do maluco e aparentemente também morre. Rex continua lutando sozinho e acaba perdendo um braço, a cabeça do maluco que engoliu a Encolhedora é explodida, um cara chega mirando uma pistola pra cabeça do Rex, e no pós-créditos do episódio descobrimos que Allen acordou do coma e lembra do líder que desligou a máquina? Então, ele fez isso porque queria que o Allen sobrevivesse por conta própria, porque ele sabia que se ele sobrevivesse, voltaria mais forte do que nunca. E sim, tava certo o maluco, ele apostou a vida do Allen, mas saca só o Allen, tá no shape muito forte. O líder diz que o Allen pode bater de frente com o Viltromita agora, mas Allen diz que não quer ver outro Viltromita tão cedo, ele lembra que arrancaram o olho dele na última briga, e assim o líder se revela ser nada mais, nada menos, nada mais que, sim, um Viltromita. Ele simplesmente tira a barba e deixa o bigodão pra mostrar que é um Viltromita. Ele também diz que não é um Viltromita qualquer, mas o único Viltromita que se rebelou contra o próprio Império, isso até ouvir do Allen sobre o Mark. E assim, o líder manda o Allen de novo atrás do Mark, dizendo que ele pode ser a chave para vencerem a guerra. De volta ao Rex, sim, ele realmente leva o tiro na cabeça, numa cena brutal. Já os Guardiões do Espaço, depois de uma grande briga, resgatam o astronauta, assim todos fogem, deixando os DNA aliens aí. Já na Terra, Rex levanta mesmo depois de um tiro e, muito bolado, espanca pra valer o valentão. Esse vídeo cheira a desmonetização. E por fim, descobrimos que mesmo tendo quebrado os ossos, a Encolhedora também tá viva. Quem sim, aparentemente, repito, aparentemente morreu foi a Duplicate, o que deixa o Imortal muito mal da cabeça. Já o irmão do Mark tá mais grandinho do que nunca, que fofo, e recebe da Debbie o nome de Oliver, uma homenagem ao avô do Mark. Indo visitar o Rex no hospital, o Rex diz que quando a bala atravessou a cabeça dele, a vida passou pelos olhos, e apesar disso sempre parecer idiotice pra ele, ele sentiu terror e não gostou nada do que viu. E aqui o personagem dá meio que uma mudada de personalidade, mas não fica ruim, muito pelo contrário. Ele continua ácido, com o mesmo humor de sempre, só decidindo parar de ser filho da puta com os outros mesmo.
Antes de ser capturado no planeta dos insetos, o Nolan falou pro Mark ler os livros dele, e depois de muito blá blá blá, Mark acha essas revistas e descobre que elas são nada mais, nada menos, nada mais que histórias do Nolan, aventuras reais vividas por ele sobre coisas que foram ameaçadoras para ele e consequentemente para os Viltrumitas em geral nas suas épocas de conquista, como esses bichos que eram fortes por causa da densidade do planeta, uma super arma, etc. Bom, quando Alan vem chegando na Terra, quem vai recepcioná-lo na base da agressividade é o Imortal, pensando que é o Omni-Man, e o Imortal não tá nada legal da cabeça, então o Invencível é obrigado a chegar para impedir uma briga maior, e o Imortal se vai todo triste depois de ver que foi moleque ao atacar o Alan do nada. Enfim, o Alan conta sobre o seu mestre Viltrumita dizendo que agora eles são 2 na contagem de quem se rebelou contra o povo, e o Mark conta pro Alan o que aconteceu com o Nolan. O Mark deixa o Alan escanear os livros escritos pelo Omni-Man e diz que não vai até o seu mestre, porém quando a briga começar de verdade, podem contar com ele. E assim, Alan se vai dizendo que vai investigar sobre a prisão / execução do Nolan. Bom, o povo de Viltrum é tão orgulhoso que diz que até pro crime mais desonroso de todos, como a traição, o Viltrumita tem que estar em perfeitas condições para ser executado. Mas ele diz que o Nolan foi tão pica, conquistou tantos planetas para Viltrum e é um guerreiro tão lendário que está disposto a perdoar o cara se o Nolan voltar a trabalhar para eles, coisa que o Viltrumita não aceita. Mesmo que o crime tenha sido desonroso, mas mesmo para uma traição tão covarde, existe um caminho para a redenção. Volte para seu povo, Nolan. Não deixe que esse seja seu legado. Você conquistou centenas de planetas, trouxe a glória ao Império. Você foi um dos nossos maiores guerreiros. Em paralelo, descobrimos que o cientista que voltou de Marte ainda não tá puro, porque ele cospe um DNA alien e é de novo possuído. Por outro lado, Armstrong, com essa sua bela cabeça de nós todos, diz que vai atrás do Invencível, atrás de vingança. No evento Geek Nerd com a namorada, Mark vai pedir um autógrafo a esse animador de uma série que ele gosta muito, e aqui a Amazon simplesmente brilha metendo uma metalinguagem braba na cena. Tenho que perguntar, quando sai a próxima temporada do Cão Místico? Foi mal, amigo, mas a animação leva muito tempo. Pô, simplesmente adorei essa cena e ela responde demais o porquê da Amazon demorar pra fazer a série. A animação dá trabalho. A coisa é que as missões secundárias também continuam, com o Explosão brilhando muito, fazendo até uma referência a Homem-Aranha aqui com essa mão. Mais tarde, dizendo que não tá bem, Imortal diz que vai sair da equipe. Cecil discorda, mas ele vira as costas e o robô ganha de novo a vaga de líder dos Guardiões. O agente Donald, por outro lado, tá tendo uma crise bizarra de identidade porque diz que não sabe quem é, e assim, Cecil decide abrir o jogo de verdade pra ele. Manda ele se preparar, sentar na cadeira e Donald vê que já morreu um montão de vezes, só não lembrava, e que a decisão sempre foi dele mesmo, até porque, palavras do cara, ninguém deveria carregar tantos traumas. E aí nessa trama toda, lembra do amigo gay do Mark? Então, o namorado dele queria cometer S porque também teve as memórias apagadas, e o próprio Donald consegue impedir o cara de fazer isso, fazendo ele ter uma visão diferente da coisa. Eu sei como você se sente. Como saberia? Ah, sinceramente, foda-se essa trama aí. A coisa vai pra frente mesmo quando o Mark decide ter um tempo de qualidade com a namorada e do nada uma guerreira de Viltrum aparece dizendo que se ele não for com ela agora, já era pro pescoço da namorada. Essa moça se chama Anissa. Curiosidade bizarra, nos quadrinhos ela já obrigou o Mark a ter um filho com ela. Sim, literalmente estupou o cara. Fim da curiosidade bizarra. Anissa diz que andou estudando a Terra e viu que a civilização humana tem menos de 18% de chance de sobreviver aos próximos 2 séculos sem perder bilhões de vidas. Pior que eu acho que ela nem tá inventando isso. Então ela diz que a ganância humana vai destruir a Terra e o Invencível diz que foda-se. Ela diz que a Terra precisa do comando de Viltrum e Invencível, pra fazer um teste, pra provar que ela não tá ali pra machucar ninguém, diz que tem um navio sendo atacado por um monstro e vai até lá pra ajudar a galera. Anissa decide ir junto pra ver o quão forte o filho do Nolan é, e chegando lá,
ela vê que o vencível é bem vencível, e mostrando que é muito foda, ela acaba sozinha com o monstro num único golpe. Anissa diz que isso deveria ser uma prova de que os humanos precisam do Império Viltron, assim manda ele ser que nem o pai e se juntar a Viltron. Vencível diz que não, apanha que nem mulher de bandido, tipo muito mesmo, e só não morre porque a Anissa diz que a missão dela não é essa, porém que um outro Viltromita vai vir depois e talvez ele não tenha tanta piedade quanto ela, ou seja, é melhor ele se juntar a Viltron logo assumindo o papel do pai, palavras dela. Bom, de noite todo quebrado de porrada, Mark vai até a namorada e finalmente eles terminam, aê caralho! Mark vai viver o luto, mas nem tempo pra isso ele tem, porque o Armstrong aparece e tá mantendo tanto a Debbie quanto o Oliver como reféns. Por outro lado, em paralelo, Allen acha a Anissa no espaço, briga com ela vendo que tá mais forte do que nunca, podendo bater de frente com o Viltromita, mas no fim, para ir até onde o Nolan está, se deixa ser capturado por ela. Bom, quando Mark chega em casa, o Armstrong fala que quer vingança e partindo pra cima dele, em um dos melhores episódios /luta dessa temporada, Armstrong começa a jogar o Invencível para várias dimensões. Uma dimensão em que os Homo sapiens foram extintos no lugar dos dinossauros, depois para uma em que referenciam totalmente Homem-Aranha que tá lutando contra uma espécie de Dr. Octopus, baita cena inclusive. Você quer machucar esse senhor? Eu sou o mocinho e o senhor Tentáculos Mecânicos é o vilão. E enquanto isso, o Armstrong começa a colapsar mentalmente e tem um monte de memórias com outros Armstrong que foram mortos ou enfrentaram o Invencível modo Prime de outras realidades. Você é patético. Eu vou matar o menino rápido. Montão de invencíveis malvados e esse Armstrong tem memórias de todos eles. Numa cena boa pra caramba, ele acaba levando o Invencível pro universo até de The Walking Dead. Como sei que é o universo de The Walking Dead, o escritor de The Walking Dead é o mesmo escritor de Invencível, então ao menos uma referência isso aí foi. O vilão começa a dizer pra Debbie que em muitos universos ela se juntou ao filho e ao marido na tirania de Viltron, mas a Debbie com argumentos muito bons diz, bom, pelo que sei, todos esses outros universos são diferentes e nesse você faz parecer que o Mark é um herói e você é o vilão. E essa frase fere tanto o ego do cara, ele ser chamado de vilão no lugar do Invencível, que ele quebra o braço da Debbie. Invencível, enquanto isso, de realidade em realidade, acaba referenciando Batman. Você é um homem que se veste de morcego e o seu nome é... referenciando Mad Max, e quando volta pra realidade atual e vê o estado da mãe, Mark parte pra cima do vilão com muita agressividade, porém o cara tá muito forte, bate pra caramba no Mark e por fim os dois acabam parando nessa espécie de realidade nula que não existe nada. O cara fala na família do Mark ameaçando e numa luta brutal, Mark explode a cabeça do maluco na porrada ficando banhado em sangue. Mark fica em choque porque, pô, aparentemente matou uma pessoa e pra piorar, ele tá preso aí porque o Armstrong, pelo jeito, já era. Mark então começa a coringar aí sozinho. E por outro lado, seu pai já aceitou seu destino. É quando Allen aparece dizendo que tá aí pelo Nolan, apesar do Nolan não ligar tanto. Mark tá sem esperanças até que quem aparece do nada são os Guardiões Globais velhos que encontraram essa dimensão, já sabiam que o Mark ia estar aí e dizem que o mundo de onde o Mark saiu faz anos não anda muito bem. Assim se vão dizendo que já falaram demais, mandam o Mark de volta dizendo que não querem afetar o fluxo temporal e aí vi antes do cara aí afetando muito o fluxo temporal, ou não, sei lá. Acho que os dois já estavam destinados a ficar juntos mesmo desde o início da série. Diz que ama muito o Mark, que ela ficou arrasada quando ele sumiu e manda ele falar pra ela alguma coisa pra ela poder seguir com a vida no passado. Acho que você não estava prestando muita atenção quando a gente falou de não afetar o fluxo temporal. Cala essa boca, Rex. Ela chamou o robô de Rex? Ué, bom, essa cena pode passar despercebida para quem viu a série só uma vez, mas já tem a explicação dela. Uma hora dizendo que já estava cansada de morrer, quem aparece viva é a Duplicate, aparece pro Imortal, dizendo que sempre guardava uma cópia dela, a original, por precaução, daí decidiu fugir porque não aguentava mais aquela vida, etc. Mas decidiu voltar pelo Imortal, que fica muito feliz em vê-la. Em paralelo, também temos uma trama totalmente aleatória de mulheres feministas numa tumba e uma múmia que só pode habitar um hospedeiro homem. Mas por hora isso não importa de nada. Por outro lado, o Homem-Man
Omni-Man tá preso só aguardando a execução e tá numa crise existencial fodida, dizendo que sente vergonha pelas ações dele, que vê o sofrimento de seres inferiores e isso o perturba profundamente. Aviadaram o Omni-Man. O homem clama por redenção, mas ele diz que merece a morte, mas apesar de tudo, pausa dramática, sente falta da esposa. Fiquei me perguntando qual delas, a Inseto ou a Debbie. Bom, Invencível passa a treinar pra caramba junto com a galera do Cecil e o cara tá no Prime agora. A coisa aqui vai pra frente quando aparece alguém pra roubar a Declaração da Independência Nacional. Quem tá roubando é esses dois gêmeos aí. Curiosidade foda, fim da curiosidade foda, os dois dublados pelo mesmíssimo Cholo, de Cobra Kai. Esses caras não dão muito trabalho pro Rex, muito menos pro Invencível. É aqui quando numa trama paralela querendo matar o Rex, quem aparece é um tal Multiple, o irmão das várias faces de mim, o também as várias faces de mim que culpa o Rex pela suposta morte da irmã dele. Bom, vendo que o Invencível é muito forte, os gêmeos fogem. Pra onde? Bom, já eu te digo. A briga só acaba quando a mesmíssima Duplicate aparece com o Imortal mostrando que está viva. Então o Rex fica muito bolado porque o maluco quase matou ele por nada e o Invencível, por ele ter feito isso e por ter deixado os gêmeos fugirem com a declaração, decide prender o cara. Aliás, muito burro ele de não ter um clone guardado que nem a irmã. Bom, o Oliver tá crescendo mais rápido do que nunca, coisa que deve se estabilizar com a puberdade. O Mark promete treinar o irmão quando ele ficar mais velho e ganhar os poderes, e mostrando que é muito avançado, Oliver demonstra que já tem os poderes. Quem também voltou do hospital e tá criando uma química ali com o Rex foi a Encolhedora. Depois de pensar bastante, o Mark vai até a Ivy chamar ela pra sair e ela diz que tudo bem, vamos tentar, porém ele mete essa. Eu não queria mais deixar você esperando. O quê? Aí foi muito moleque. Bom, o Mark estraga tudo porque faz parecer que a Ivy era uma coitada que tava implorando por ele, mas quem interrompe o clima ruim é ele, Cecil, que diz que todos os heróis foram capturados, exceto eles, e ambos são obrigados a investigar isso. Quem capturou todo mundo foi o Sísmico, sim, esse velho de novo, e por fim ele acaba capturando o Invencível e Ivy também. As coisas pros heróis tão feias e Cecil dá a ordem, manda o Asa Negra e esse montão de robôs aí salvarem todo mundo. E depois de uma luta onde os robôs libertam geral, eles realmente vencem, mas o Invencível não ficou nada feliz, porque quem criou esses robôs foi o Dr. Sinclair. Sim, o maníaco que mexeu com o corpo do amigo gay do Mark. Ou seja, Cecil mandou tanto o Asa Negra, que anteriormente tinha sido preso pelo Mark por ser um assassino, quanto esses robôs criados por um doutor que era um assassino que o Mark prendeu também anteriormente para salvar o Mark e a turma do Mark. Mark vai confrontar o Cecil sobre isso e diz que não vai embora enquanto o Sinclair e o Asa Negra não voltarem para a prisão. Então os dois acabam indo parar numa tal Sala Branca, uma sala criada para proteger o Cecil contra adivinha quem? Sim, o mesmíssimo... Em paralelo, temos todo um prólogo sobre o passado do Cecil, onde descobrimos um pouco mais sobre o personagem. Um dia ele estava lutando contra essa vilã que ia espalhar um gás para matar um monte de gente, vence ela, mas o namorado apareceu junto. Cecil foi mais esperto e já tinha chamado apoio, mas os vilões eram malucos o suficiente para se suicidarem. Então meio que fizeram isso espalhando o gás, e isso, obviamente, também sobrou pro Cecil, que numa tentativa de não espalhar o gás, perdeu toda a pele, exceto uma parte, ou seja, sabe a cicatriz que ele tem? Foi desse dia. O chefe Radcliffe chega para dizer que 17 pessoas morreram, mas eles venceram. E aí, o Cecil manda ele perguntar se venceram mesmo para a família dessas 17 pessoas. Quando fala sobre a marca no rosto, Cecil diz ao Radcliffe que ele mandou deixar assim porque quis, para se lembrar de um erro que nunca mais vai cometer. Um dia, numa certa missão, esses dois estavam juntos e o agente Radcliffe estava quase morrendo. Ele pede pro Cecil deixar, o Cecil fica, mas a cagada é que também tem um super vilão aí. A boa notícia é que aparecem os dois super vilões de antes pra salvar os dois. Cecil diz que os dois são loucos, mas Radcliffe diz que eram, não são mais. Ademais, eram bons demais para se jogar fora. Assim eles derrotam o vilão, mas claro, Cecil não concorda com isso, diz que não trabalha com criminosos e mata os dois. Eles salvaram nossas vidas. Então deixe-me expressar minha gratidão.
Cecil acaba indo parar na cadeia e pelo que parece ele vai virar boneca aí. Mas o que esses prisioneiros não entendem é que o Cecil não tá preso com eles, é eles que estão presos com o Cecil. Assim, com o tempo, o cara bota a ordem virando meio que o chefão da cadeia. Radcliffe aparece por lá com o tempo pra dizer que vai deixar o cargo para passar para um novo grupo de projetos especiais e diz que quer que o Cecil fique com a vaga dele. Cecil nega e não entende bem a parada. Aí o Radcliffe o parabeniza por ter colocado ordem na prisão, diz que muita gente morreu, mas foda-se, o Cecil fez o que precisava ser feito para botar ordem e aquele lugar foi a reabilitação do Cecil. O Radcliffe diz que não desperdiça talentos. Cecil novamente nega e o Radcliffe vai embora dizendo que ou você é o mocinho ou você é o cara que salva o mundo, não dá pra ser os dois. Voltamos então ao presente e o Invencível tá puto. Como assim proteção contra mim? Mark começa a destruir os robôs zumbis que provavelmente custaram muito caro e pergunta pro Cecil se isso é o melhor que ele pode fazer. É quando o chefe mostra que tem mais um montão de robôs, fala que não quer machucar o Mark diz que não é ele quem vai ser machucado, mas no fim é ele sim, porque o Cecil implantou no Mark uma espécie de dispositivo sonoro que faz o Invencível ficar fudido, o que ferra totalmente com o Mark e Mark fica puto porque pensa, tu disse que confiava em mim e fez isso comigo? Mark acaba indo parar no QG dos Guardiões pedindo pro robô tirar o dispositivo da cabeça dele, mas Cecil brota aí querendo levar o Mark dizendo que ele tá descontrolado, derruba o garoto e os Guardiões se metem na briga a favor do Mark. Que se foda! No fim, Rex joga até uma bomba para tirar o dispositivo da mão do Cecil, mas não dá certo, o Invencível continua tomando. Cecil manda desativarem o dispositivo e o Mark destrói mais um montão de robôs. Cecil diz que ele é um merdinha arrogante, fala pra nunca mais o Mark ameaçar ele, mas o Mark, muito bolado, ameaça, segura no pescoço do chefe e diz que se o Cecil chegar perto dele ou da família dele de novo, vai ser morto. Quando as coisas se acalmam, os Guardiões se separam porque alguns ali não acharam nada legal Cecil ter colocado uma bomba na cabeça do Mark. Em paralelo a tudo isso, temos também a trama da mãe do Mark se envolvendo com um novo homem. Trama que não é tão importante assim, mas caralho, corajoso. O cara tá se envolvendo com a ex do Omni-Man. Isso aqui é muito pior que ficar com ex de traficante. Foda é que ela conta tudo pra ele, sobre tudo, sobre o Invencível, sobre o ex-marido, e ele ainda assim fica. Esse aí tem coragem. Pra meio que finalizar o flashback sobre o passado do Cecil, já como diretor do governo, vemos ele no passado encontrando o Omni-Man na Terra pela primeira vez, já sendo bem desconfiado. E no futuro, quando termina o flashback, ele manda pro Donald a mesma frase que o Radcliffe mandou pra ele quando o Donald pergunta sobre o Invencível. Nós podemos ser os mocinhos ou podemos ser os caras que salvam o mundo. Não dá pra ser os dois. Mais pra frente, conversando de novo com a Eve, Invencível finalmente faz as pazes e consegue entrar num namoro com ela. Finalmente! Tava torcendo por esse casal há anos e nem é piada. Só ver os vídeos desatualizados de Invencível que a gente tem aqui no canal. Bom, uma hora quando o Invencível tá lutando contra os caras, o Oliver aparece socando os vilões. Então o Mark reclama porque o Oliver prometeu que não ia usar os poderes sem ele e fale o que falar, o moleque é muito bom no argumento. E eu não usei meus poderes sem você. Você tá aqui. Quem também é muito bom no argumento é o Rex. Olha que diálogo foda. É maior do que eu esperava. É o que eu sempre ouço. Ah, não, peraí. Tá, foi mal. É, o cara meteu essa ao vivo. Essa temporada tem muita pérola. A cena do Oliver dizendo o nome de herói dele mesmo, inclusive, é perfeita. O Kid Omni-Man tá aqui! Essa não. Ele me disse que o O era de Oliver. O Oliver não sabe que na Terra o pai dele é tipo um Hitler. Ah, e até o Invencível ganha traje novo. E aí, o que acharam? Comentem. E já aproveitando esse momento de divulgação, vou pedir de novo. Qual é, né? Segue eu no Insta, deixa um like se não deixou ainda, faz o mínimo, seguimos. A coisa vai pra frente mesmo quando uma hora os gêmeos Miller escapam da prisão, começam a tocar o terror, o Invencível vai deter os caras, começa a apanhar e quem chega do nada, bum, o Oliver. Esse moleque me lembra muito o Robin. Os gêmeos ativam o míssil e o Invencível manda o Oliver ir pra casa enquanto vai parar o míssil. Porém o moleque não vai, diz que os gêmeos aí estão muito encrencados, quebra o maxilar de um no soco, apanha um pouco, volta mais revoltado ainda, atravessando um cara, primeira kill na conta do Oliver, e depois um dos gêmeos ainda tenta se render, mas ele diz, tarde demais. Do
2 kills na conta do Oliver. O Omni-Man Prime ia tá orgulhoso. Invencível vai dar lição porque o Oliver matou os caras e o Oliver diz: e daí? Eles eram vilões. Mas o Invencível diz que eles não matam e o Oliver, que daria muito orgulho ao pai, diz: pô, e daí? A vida da maioria das pessoas nem significa tanto quanto a nossa? Por que deveríamos nos importar se elas acham ruins que a gente mate pessoas? Já pensou se a ideia do papai não tava certa? Em casa, quando a Debbie fala sobre isso, ela diz: Oliver, você acha mesmo isso? Daí ele diz que mais ou menos, e ela diz: minha vida então não é preciosa? E ele diz: claro que é, eu te amo. E aí ela abre a mente do moleque dizendo: então, todas as pessoas no mundo têm pessoas que amam elas também. Com muito argumento ele ainda tenta dizer que os demolidores, os gêmeos que ele matou, não tinham ninguém, mas no fim entende a mensagem. Bom, o Invencível descobriu que tem alguém com câmeras observando ele e sua família, e conversando com o robô, ele descobre que a tecnologia é da Terra e foi muito cara. Assim, pensa logo no Cecil e culpa o cara por isso. Mark então invade a base do Cecil, o Pentágono, e lá dentro começa a destruir os robôs do cara. É quando o Cecil diz que não foi ele que colocou as câmeras lá, que se quisesse espionar o Invencível, ele jamais saberia, coisa que é muito verdade, porque adivinha, ele tá sim observando o Invencível, mas não com aquilo. Ou seja, Cecil também passa a ficar interessado em quem mais tá observando o Mark. Uma hora, no meio de um encontro romântico com a Eve, o Mark acaba recebendo de novo a visita dos gêmeos que roubaram a Independência e foram dublados pelo Cholo, e eles foram aí pedir ajuda ao Invencível. Os caras dizem que são do futuro e querem levar o Mark pra lá porque tem um rei maluco acabando com tudo, e como eles viram que o Mark é forte, querem ajuda. Mark nega, mas os caras levam ele mesmo assim. Então convencem o Grayson a ir com eles ver essa história direito. Os caras falam que séculos atrás o planeta estava à beira de um colapso, até que um homem se tornou o governador da Terra. Ele até governou bem por um tempo, mas depois enlouqueceu, criou campos de trabalho forçado, prisões para opositores e pessoalmente depois destruiu 10 cidades que discordaram dele. Foi aí que começou uma rebelião, mas o rei era forte demais. Então os caras criaram a máquina do tempo e voltaram pro passado porque uma lenda dizia que um veneno feito com a tinta da Declaração da Independência poderia matar o rei, coisa que não funcionou, e foi assim que o Invencível acabou parando aí. A coisa é que quando o Invencível chega no rei, descobrimos que o tirano é nada mais, nada menos, nada mais que imortal, e fala que foi o Invencível que o deixou como rei e culpa o Mark por aquele futuro. Ele diz que o Mark deveria saber que o imortal não aguentaria isso, pois ele não é Viltromita, e basicamente o Mark deixou a Terra sob o comando do imortal no passado, porque o imortal era o único em quem o Mark confiava, de acordo com o imortal. Imortal pede por favor para o Mark matá-lo porque não quer mais governar, e o Mark simplesmente diz: ué, renuncia. Aí ele explica que não pode e que um rei tem que governar para sempre até morrer, aí o poder vai pro povo. Mark até diz: por que não se joga no sol ou sei lá? E o cara diz: suicídio é pra covardes. Assim, começa a ir pra cima do Mark dizendo que aquilo é tudo culpa dele que deixou ele no comando, e obrigatoriamente Mark mata o imortal. Mais uma morte aí na conta do imortal, a 4ª morte do homem. Bom, a coisa é que o poder é transferido pro povo e Invencível volta pro passado / presente dele, onde explica o que rolou pra Eve. Eles têm ali o seu tempo de qualidade, e muita qualidade mesmo. Essa Eve, hein, vou te falar. Enquanto isso, na prisão Viltromita, Allen, o Allen, ótimo personagem, é o Allen, inclusive, tá tentando convencer o Omni-Man a fugir daquela prisão com ele a qualquer custo, coisa que o cara não tá afim porque já aceitou a execução há tempos. A coisa é que os bigodudos uma hora finalmente chegam para a realização da pena, para executar o Omni-Man. Porém, o Allen tá prestes a arriscar tudo nessa, para salvar um cara que não quer ser salvo. Então Allen vaza da prisão dizendo que não é a hora do Omni-Man morrer. O Omni-Man, enquanto isso, tá lá na execução Viltromita, os bigodudos estão executando na porrada, e Allen, fugindo dos guardas, acaba libertando um monte de prisioneiros, dentre os mais importantes, ele mesmo, Battle Bash, o tigrinho. A fera pergunta se o Allen vai levar ele para enfrentar seres fortes, seres dignos de sua força, e Allen diz que sim, vai levar o tigrinho para lutar contra Viltromitas. Então os dois embarcam juntos nessa, e aos 45 do segundo tempo, Allen e Battle Bash chegam para iniciar uma batalha sangrenta contra os bigodudos. Viltromitas,
Finalmente, minha sede de batalha será satisfeita. Peguem leve, ele é um fã, tava doidinho pra conhecer vocês. Esse Alien é muito foda. O tigrinho começa partindo pra cima na violência e o Alien vai tentar soltar o Nolan, que nem tá afim de ser solto. Então no meio disso tudo, Alien acaba sendo pego e começa a ser espancado por um Viltromita. Spoiler, mais pra frente ele acaba revelando que tava sendo espancado mais pra ver se tocava o coração do Nolan mesmo. E dá certo, porque o Nolan sente pena e decide entrar no jogo. É o rei, não tem jeito. E assim, juntos eles derrubam o Viltromita. Vendo que lutar ali tá meio difícil, o Alien decide abrir um buraco na nave levando todo mundo pro espaço. Aí o tigrinho se vai rasgando outro Viltromita, dizendo que precisa de mais, de um oponente digno, que foi pouco pra ele essa briga. E Alien, junto ao Omni-Man, dão um fatality no outro cara de Viltron. Ou seja, menos 2 Viltromitas a menos. Alien fica feliz pra caramba e diz que é melhor eles irem, que reforços estão vindo. Porém, Nolan fala que não vem ninguém e revela o maior segredo dos Viltromitas pro Alien, de que existem menos de 50 deles por raça no mundo atualmente e por isso é possível vencer essa guerra. Enfim, enquanto isso na Terra as coisas seguem e o irmão da Duplicate tenta fugir da prisão fazendo um monte de cópias dele se explodirem dentro da cela de tão lotada que fica. As celas do Brasil aí. Porém, no fim, falha. Quem tá comandando a zona leste da cidade como chefão do crime, mas mesmo assim, sendo um cara meio do bem, é o Titã, um cara das temporadas anteriores que já lutou contra o Invencível, mas o que importa mesmo é que esse cara tem um inimigo que vira dragão. Esse inimigo quer o irmão da Duplicate solto, pois o cara é um assassino dele, trabalha pra ele e o mano que vira dragão ameaçou a filha do Titã. Por isso, ele vai pedir ajuda ao Invencível, mas o Mark nega. Uma hora o velho se transforma num dragão gigante mesmo e vai atacar o Titã. Depois ele vai na prisão do Multipole e faz um estrago, e isso até Eve e Invencível chegarem. Invencível, depois de apanhar pra caramba, derruba o dragão. Porém, ele se regenera. A fraqueza do dragão, na real, é o corpo do velho que serve meio que como um recipiente pro dragão. Então, por fim, a luta contra o vilão só acaba porque o Face Mecânica, que tava preso, conseguiu vazar da prisão e aparentemente matou o velho, se tornando o novo líder da Ordem. O episódio seguinte começa com um momento da batalha brutal em que o Omni-Man espancou o Mark, primeira temporada, e nessa, mais de 2.000 pessoas morreram, dentre essas a sobrinha e irmã desse cara. Por isso, ele sempre buscou vingança porque sempre achou que aquelas mortes não tiveram importância alguma. Então arruma uma roupa de super-herói, se intitula de Powerplex, junto à esposa se injeta com essas coisas de energia aí, ninguém tá puro, e o plano é fazer o Invencível pagar pelo que fez, tá chapando esse cara. O Power logo chama a atenção do Invencível e devo dizer que esse é um dos episódios em que a abertura mais se destaca, bom, pelo menos para mim. Mas com as milhares de pessoas que o assassinou e todas as vidas que o destruiu, cadê o... Eu quero o... Como o Invencível tá ocupado jogando boliche com a namorada, manda o Marciano atrás do cara, o Super Morfo. Cê é louco, menosprezaram o Powerplex. Os caras começaram a lutar, Super Morfo versus Powerplex, mas a luta não dá em nada. Basicamente o Powerplex vai embora depois de achar que matou o Marciano sem querer querendo. A treta dele é com o... Uma hora, para resolver o problema de rejuvenescimento da menina monstro, o robô cria pra ela um cinto que quando ela se transforma, ela ainda fica na idade normal. As células ficam normais. Ele diz que a parada tinha que ficar perto pra funcionar, e ele pensou num chapéu, uma faixa ou um cinto. Aí escolheu o cinto. Pô, irmão, cadê a criatividade? Pensou num relógio, não? Ele ia ficar tipo Ben 10 e não ia incomodar no banho, nem pra dormir, nem nada. Enfim, em determinado momento vai rolar o memorial das 2.341 pessoas assassinadas pelo Omni-Man. Tá com pouca kill, cara. E esse, claro, é o momento perfeito para Powerplex pegar o microfone e lacrar muito. Então ele começa a chamar o Invencível pra porrada e Eve, sendo muito foda, vendo que o Powerplex tá descontrolado e se vê o Invencível vai ficar mais ainda, resolve ela mesma ir derrotar o cara. E Eve, sendo muito pica, consegue derrotar o cara e depois os guardiões chegam para levá-lo à prisão. Durante
Durante o percurso da prisão, se batendo dentro do caminhão do governo, ele consegue escapar. Num ato de desespero então, pra chamar a atenção do Invencível de novo, o cara decide prender a esposa e o filho que concordaram com isso. Bom, ao menos a esposa, o filho foi porque esses pais são burros mesmo, mas enfim. Invencível logo vai até lá, depois de uma luta, Invencível dá um chutão na cara do maluco e quando vai resgatar a esposa do cara, bum, a mulher cospe na cara do herói. Então o cara aproveita o momento pra fritar a cabeça do Invencível com força total, mas quem acabam fritos é o resto da família dele. Burro demais, menor. Então sim, o filho e a esposa dele morrem queimados, ele entra no modo Super Saiyajin só pra tentar matar o Mark, dizendo mais uma vez que isso é culpa do Invencível, mas termina o episódio preso jurando vingança depois de ser detido pelo Mark. Tempos depois, em determinado momento, vemos que Armstrong sobreviveu. Sim, mesmo com a cabeça parecendo ovo mexido. E daí ele recrutou um montão de invencíveis de outras realidades para pegar o Mark e tocar o terror na Terra. Tem Invencível bigodudo, o ano favorito do que tem bigode é 1945. Invencível com moicano, esse aí adora o Neymar. Enfim, vários. As várias faces de mim. A tropa dos Invencível com muita facilidade rapidamente começam a detonar com essa realidade. Os caras são brabos. O Rex a essa altura já tinha entrado num relacionamento com a encolhedora e diz que pela primeira vez na vidinha de merda dele, finalmente tá se sentindo bem. É quando o DV o chama e ele vai pra briga mandando a encolhedora ficar. A partir daqui, Mark começa a lutar contra os outros Marks, o Powerplex, que nessa confusão toda conseguiu se soltar, começa também a lutar contra os Marks. Cecil, que é um personagem foda pra caramba, diz que vai fazer ligações pra ajudar nessa briga. Donald pergunta pra quem e ele diz pra todo mundo, Donald, pra todo mundo. Um monte de outros super-heróis secundários então são recrutados e até o Oliver vai pra briga porque quer ajudar o irmão, mesmo a Debbie tendo muito medo disso. Durante uma briga, um dos Marks quebra uma perna da Eve e a situação tava feia. É quando o Cecil manda um monte de zumbis robôs pra ajudar na batalha. De um jeito ou de outro, as coisas tão difíceis, os Marks são muito potentes, tanto é que depois de uma briga, um deles acaba matando o Imortal, pela quinta vez na série até agora, vai contando. Porém, por sorte, o Asa Negra se sacrificando leva esse outro Invencível com ele pra um lugar chamado Sombraverso. Enfim, aqui tem Invencível que matou a mãe, Invencível que matou o pai, vários. Em determinado momento, sendo muito Goat, Rex manda todos ali correrem enquanto ele enfrenta sozinho esse Invencível. Rex luta contra um Invencível de outra realidade e vai até bem, porém o Mark é muito superior em nível de força, pega ele pelo pescoço e Rex, se sacrificando como um herói, morre levando um Invencível junto. Ele explodiu simplesmente o esqueleto dele mesmo pra matar um Mark. Adeus, Rex, sempre o lembraremos como um dos melhores personagens desse desenho. Depois daqui, inclusive, o robô passa a ser chamado de Rex, e aqui tá a explicação daquela cena do futuro em que a Eve do futuro chamou o robô de Rex. O terceiro dia de ataque dos Invencíveis chega e restam apenas alguns Invencíveis. Aqui descobrimos um pouco mais sobre alguns deles e o acordo que o Armstrong fez com alguns deles para conseguir reunir essa galera. Tem Mark que só tá aí porque quer ver a mãe, enquanto tem Mark que matou a mãe, Mark que quer conquistar outras realidades e que nem político o Armstrong saiu prometendo coisas para todos eles. E quando chega a hora de pagar a dívida, de dar o que os caras queriam, Armstrong simplesmente joga todos eles naquela dimensão nula. Fudeu, tem nem fêmea aí pra procriar agora. Começa-se então uma luta entre o nosso Invencível e o Armstrong, uma revanche, onde o Invencível agora agarra o pescoço do vilão. Oliver chega na hora dizendo: vai, acaba com ele, olha o que ele fez. Porém, antes de conseguir fazer algo, Armstrong escapa por um de seus portais e Invencível fica só com o braço dele. No fim, a cidade fica toda destruída, muita gente obviamente morreu e Powerplex vai preso de novo dizendo que tudo que houve foi culpa do Invencível. Bom, o Imortal revive de novo, pede a Kate em casamento, visando a aposentadoria, e apesar do caos, as coisas parecem ter se acalmado de vez. Isso até no fim do episódio aparecer ele, nada mais, nada menos, nada mais que Conquista, um dos Viltromitas bigodudos mais velhos e poderosos de todos. Conquista
Conquista e Invencível logo iniciam uma briga. Curiosidade foda, fim da curiosidade foda. Como todos sabem, o Invencível originalmente é dublado pelo Steven, o Glenn de The Walking Dead, e o Conquista pelo Jeffrey Dean Morgan, o Negan de The Walking Dead. Teremos aqui uma revanche? Sim, com certeza. Conquista se demonstra mais forte e fala pro Mark que, diferente da Anissa, ele não tá nem aí. Ele não quer que o Invencível se renda, se contenha ou algo do tipo. Ou seja, chama pra briga e o cara tá sem compaixão. Conquista quase parte o Oliver ao meio, um monte de civis morrem nessa batalha, uma cena bem parecida à da primeira temporada. A Ivy chega pra ajudar o Invencível, tem a mandíbula desmembrada com um soco e o corpo perfurado pelo braço do Viltrumita. Invencível então se enche de ira e inicia a batalha mais brutal da série até aqui. Enquanto isso, do nada a Ivy libera um tipo de poder especial e começa a se curar sozinha e ficar toda rosa brilhante. Enquanto isso, o Conquista tá quase matando o Imortal, mas antes faz um desabafo pra ele. Todos os outros Viltrumitas têm medo de mim. Eles me mandam de planeta em planeta, cometendo atrocidades em nome deles. Eu sou uma vítima do meu próprio sucesso. E quando o cara tá quase matando o Mark, a Ivy no Prime chega torrando a pele do Viltrumita. A má notícia é que o cara ainda tá vivo, e agora com mais raiva ainda. Então diz que agora vai matar a Ivy de vez, e Invencível no Prime do Prime faz um estrago no cara, dando até cabeçada na cara dele. Essa foi a verdadeira vingança do Glenn contra o Negan. Bom, a cara do Conquista fica parecendo ovo mexido, e assim os bonzinhos por enquanto vencem. No hospital, a Ivy conta que aquele poder liberado por ela é uma coisa que só é liberada quando um trauma muito grande desbloqueia isso no cérebro dela. O trauma? Bom, quase morrer. Mark pede pro Cecil queimar o corpo do Conquista. Assim, por fim, temos o funeral do grande Rex. O Rex Explosão foi o meu primeiro tudo. Era um grande homem. Nas cenas pós-créditos vemos que os DNA aliens estão se proliferando pelo esgoto, o Battle Best tá vivo no espaço, o Armstrong tá trabalhando com esses bichos dizendo que vai dar dimensões pra eles, Cecil deixou o corpo do Conquista preso para que ele conte coisas sobre o Império de Viltrum, ou seja, teremos Conquista na próxima temporada muito provavelmente, e Invencível termina a temporada dizendo que o irmão Oliver tava certo sobre matar pessoas que merecem morrer, e que se alguém atravessar o caminho da família dele de novo, ele não vai hesitar em matar. E essa foi... Ah, pera, também aparece esse diabão com um tal Senhor Obscuro dizendo que pode conjurar alguém da Terra com muito poder para fazer alguma coisa maligna. Enfim, não importa por agora. Isso te respondo na temporada seguinte, porque agora sim, e essa foi as 3 temporadas de Invencível em um vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se não deixou um gostei, um comentário, uma seguida no Insta, essas coisas que todo mundo pede, faz aí, pô, é grátis. E esse vídeo deu um trabalho absurdo. No mais, é isso e até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?